Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja a reinar em cada coração, em cada vida, em cada família que nos assiste. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde, conceda dos altos céus sabedoria no agir, sabedoria no viver. Nós estaremos hoje tratando de um tema, né? Nós fizemos uma regravação do nosso tema que tratamos no sábado passado, porque a internet não nos auxiliou, não foi possível fazermos ser compreendido aquilo que estava sendo dito. E o tema é um tema muito interessante, alvo de discussões entre muitas famílias evangélicas. E nós estaremos a pedido, né? A pedido, as pessoas estarem falando: olha, Paula, não deu para assistir, não deu para entender. Eu falei: não se preocupe não, a gente vai regravar, e nós estamos aqui. Nós regravamos para que pudesse assim estar abençoando a sua vida, as nossas vidas. Esse tema, meu namorado não é evangélico, qual o problema? Um tema de discussões, é um tema abordado, né, na revista Ela, Vida e Missão, que é a revista da mulher jovem. Se você ainda não adquiriu para sua igreja as literaturas da União Feminina, adquira, são literaturas maravilhosas. E essa aqui é a revista da mulher jovem, Ela, Vida e Missão. Os temas são muito atuais, são temas maravilhosos e que edificam, né? Que trazem edificação para a vida espiritual das nossas jovens, das nossas adolescentes. É um tema abordado por Juliana Vigil, né? Juliana Vigil, ela é teóloga, também presidente da União Feminina Missionária Batista do Rio Grande do Sul, e ela aborda esse tema, meu namorado não é evangélico, ela aborda esse tema no primeiro trimestre, na revista Ela, Vida e Missão, no primeiro trimestre. Então, meu namorado não é evangélico, qual o problema? Nós teríamos a participação da nossa irmã Edneuza Freitas, a nossa irmã Edneuza, que é líder de mulher jovem da nossa igreja, extremamente preocupada com as nossas meninas, com as nossas jovens, tem um cuidado todo especial em reunir essas meninas, juntamente com a presidente, a vice-presidente das jovens, para estar orientando, fazendo os estudos da revista, procurando outras moças também da nossa comunidade para que estejam participando desse estudo. A irmã Neuza é uma mulher muito dedicada realmente na obra do Senhor. Ela é líder de mulher jovem da nossa igreja, a Igreja Batista Sinai de Almadina. Mas devido à conexão da internet, infelizmente a nossa irmã Neuza não pôde estar participando conosco, mas nós teremos a participação via mensagem de áudio da nossa irmã Meg, a nossa irmã Meg Matos, que é gerente de educação cristã e coordenadora, que é líder de MR da Convenção Batista Baiana. Então ela é gerente de educação cristã da Convenção Batista Baiana e também líder de MR. E a gente tem visto que a irmã Meg, ela tem um cuidado todo especial para com a educação cristã das nossas meninas, das nossas igrejas. Queridos, meu namorado não é evangélico, qual o problema? A palavra namoro, ela foi criada para definir uma relação amorosa entre duas pessoas que se atraem e nutrem sentimentos uma pela outra. Não é uma palavra que nós encontramos na Bíblia, pois as suas narrativas, as narrativas bíblicas, tanto do Novo Testamento quanto do Velho Testamento, tratam de contratos matrimoniais, contratos pré-nupciais, né? Então, a palavra namoro, ela é mais atual, né? Ela é mais contextualizada para os nossos dias. Contudo, entretanto, todavia, os princípios bíblicos, eles precisam ser observados. Os princípios divinos encontrados na Bíblia, que é a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática, e é o que deve direcionar as nossas vidas. É o que deve direcionar os nossos relacionamentos,
todos os nossos relacionamentos, eles devem e precisam ser direcionados pela palavra de Deus. Leia a Bíblia. Nela você vai encontrar orientação para todos os momentos das nossas vidas. Nós temos estudado aí na escola bíblica dominical, nós temos visto o quanto a palavra de Deus traz lições valiosíssimas para nós. E a Bíblia não ficaria, queridos, a Bíblia não ficaria de fora de algo tão importante quanto o namoro, quanto a relação entre um homem e uma mulher, sem que estivesse nos aconselhando, sem que estivesse nos mostrando a direção a tomar. Então nós vamos ver dois exemplos aqui hoje que eu separei, né? Esses exemplos aqui foram separados por mim, da Bíblia. Porque quando a menina começa a namorar, quando o rapaz começa a namorar, há uma preocupação natural dos pais. Todo pai pergunta, todo pai quer saber com quem a sua filha ou seu filho está se relacionando. E isso não foi diferente na palavra de Deus. Nós vamos ver, queridos, que Abraão, né? Abraão, pai da fé, Abraão, em Gênesis 24, versículos 3 e 4, Abraão, quando estava já para finalizar os seus dias, já mais velhinho, já preocupado, avançado em idade, Abraão falou assim: olha, eu vou chamar o meu servo, porque eu preciso garantir que o meu filho Isaque, o filho da promessa, aquele filho que Deus disse para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei fecundo, e te abençoarei, e multiplicarei. E Deus disse que multiplicaria como as areias do mar. E esse filho Isaque, nascido da promessa de Deus, seria um instrumento de Deus para a realização da sua promessa. Então Abraão estava preocupado com quem Isaque iria se relacionar. E ele diz assim: olha, já estou avançado em idade, vou chamar o meu servo para que ele vá e pegue uma mulher, né, das mulheres da minha parentela. Então Gênesis 24, 3 e 4 diz assim: para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio do qual eu habito, mas irá à minha terra e à minha parentela, e de lá, dali, tomará a mulher para o meu filho Isaque. Olha a preocupação de Abraão, preocupado em pegar alguém da sua parentela, alguém que tivesse os mesmos princípios, alguém que temesse ao mesmo Deus, alguém que te professasse a mesma fé. Essa foi a preocupação de Abraão como pai, né? Como pai. E aí nós vamos ver outro filho de promessa, outro filho separado desde o ventre da sua mãe, Sansão. Quem nunca ouviu falar de Sansão? Sansão é tema, a história de Sansão é tema de livros, é tema de romances, é tema de novelas, de filmes e tudo mais, porque é uma história extremamente conhecida. Sansão era nazireu de Deus, Sansão era separado de Deus desde o ventre da sua mãe. Mas Sansão, como toda criança, Sansão cresceu. E Sansão agora já estava interessado, quando nossos filhos crescem e começam já a olhar as meninas e os meninos de forma diferente, já começa a dar um segundo olhar. E foi o que aconteceu com Sansão. Porém, queridos, Sansão diferente de Isaque, Sansão diferente da preocupação de Abraão, Sansão foi passear em terras estranhas. A Bíblia nos diz que Sansão desceu. Ele desceu à terra dos filisteus. E depois ele subiu. Depois de ele ter descido as terras dos filisteus, se andar por lá, caminhar por lá, ele viu uma mulher muito linda, muito formosa, a qual ele se enamorou. E ele subiu. E aí, em Juízes 14, 2 e 3, diz assim: e subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: viu a mulher em Tina, das filhas dos filisteus, agora pois toma-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, entre o meu povo,
para que tu vás tomar por mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Isso não acontece nos dias de hoje? Quantos pais não dizem assim para os seus filhos: filha, olha, esse rapaz não vai fazer bem para você, essa relação não vai dar certo. Olha, filho, essa moça pela qual você está enamorado não vai dar certo, esse relacionamento não vai dar certo. E muitos pais ouvem dos seus filhos: ah, mãe, ah, pai, foi essa que agradou aos meus olhos, foi essa que eu me enamorei, né? Muitos filhos têm caminhado por terras estranhas e nós precisamos ter esse cuidado. Então a Bíblia nos dá dois exemplos. Exemplo de obediência: Isaac obedeceu a seu pai, casou-se com Rebeca, um amor maravilhoso, a nação de Deus se multiplicou, a nação de Israel. E aí a gente vai ver agora um outro exemplo, o exemplo de desobediência, a preocupação nata dos pais com aquela que seria a esposa do seu filho separado, do seu filho escolhido por Deus para livrar o povo de Deus. E aí esse menino separado para livrar o povo de Deus, para salvar o povo de Deus, Sansão, vai lá e desobedece aos conselhos dos seus pais, desobedecem à ordem de Deus. E aí nós vamos ver o final da história de Sansão. Todo mundo já sabe qual a história. Mas, queridos, o que eu queria resumir e dizer é que procurar estar enamorado de alguém, procurar alguém para que seja o nosso companheiro, alguém que esteja ao nosso lado, é natural nosso, é natural do ser humano. Nós somos criados para isso, para nos completarmos um ao outro. Deus fez o homem e do homem tirou a mulher e disse que os dois seriam uma só carne, que a mulher estaria sendo sua ajudadora, ou seja, o homem precisava da ajuda da mulher e a mulher naturalmente ela estaria disponível a ajudar, a completar. Então, um completa o outro. Então, é natural nosso, é natural, faz parte da nossa natureza procurar um companheiro, procurar alguém que esteja ao nosso lado, alguém com quem compartilhar alegrias, tristezas, realizações, projetos, sonhos. É natural. E muitos mesmo, quase todos, procuram Isaac da vida, uma Rebeca da vida, servos de Deus, obediente ao Senhor, homens e mulheres que se completaram, né? Que se completou, um amor, que é tema de muitos casamentos, mas muitos acabam encontrando o Nabal e o Andalila da vida, porque não observam, porque não se atentam aos princípios da palavra de Deus. Na palavra de Deus nós vamos encontrar instrução, né? É um instrumento de Deus para conduzir o seu povo, para orientar o seu povo. Deus deixou registrado na sua palavra, a Bíblia. E na Bíblia nós vamos encontrar orientação para tudo. Então, Júlia Vigil, teóloga, presidente da União Feminina Missionária do Rio Grande do Sul, ela escreveu esse artigo, né? E ela tem como textual aqui Amós 3:3, que diz assim: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Porventura é possível duas pessoas andarem juntas, lado a lado, sem que essas estejam no mesmo acordo, sem que essas tenham uma mesma finalidade, um mesmo objetivo? É possível? O que é que você acha? Nós estaremos agora, queridos, ouvindo, né, uma orientação, um conselho. Eu peço a Deus que abra o seu coração, que abra a sua mente, para que você esteja disposto e disposta a ouvir a palavra de Deus, a ouvir conselhos de seus pais. E agora nós iremos ouvir o conselho de Meg, que é educadora cristã, como nós falamos. Ela é gerente de educação cristã da Convenção Batista Baiana. E ela vai estar nos falando um pouquinho sobre isso, né? O que a
Bíblia diz, quais são as orientações, quais são os porquês, por quê, né? Qual o problema de se namorar um rapaz que não professa a mesma fé? Quais são as implicações, né? Posso soltar, pastor? Então nós estaremos aqui a pouquinho, né, ouvindo a nossa irmã Meg. Deixa eu só ajeitar aqui. Nós estaremos ouvindo a nossa irmã Meg. E Meg vai estar falando um pouquinho sobre isso. Eu queria que você refletisse nesse instante. O que você acha? É possível duas pessoas andarem juntas? É possível duas pessoas compartilharem, andarem lado a lado, sem que essas pessoas tenham um acordo? Sem que essas pessoas tenham um entendimento? Ou há uma separação? Ou há um rachar no relacionamento? O que você acha? Então nós precisamos, né, ter esse cuidado. E aí o autor, quando estiver disponível, pastor, para a gente estar ouvindo irmã Meg, o pastor dá um toque aí pra gente. Eu queria dizer para você, querido, que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem um valor muito grande para Deus. O seu valor para Deus, ele é especial. O seu valor para Deus, ele é único. E aí a autora, ela traz um exemplo aqui do museu, né? O museu do Louvre, ali em Paris. E ela diz que esse museu é o maior museu do mundo. É o maior museu do mundo, é um monumento histórico. E no museu tem aproximadamente 38 mil objetos, desde a pré-história até o século XXI. E esses objetos são exibidos, são mostrados em uma área de 73 mil metros quadrados. O museu é lindo. Eu fiz um tour virtual, né? Maravilhoso. Nunca fui em Paris, mas hoje, né, os meios de comunicação nos deixam em qualquer lugar. Então eu fiz uma viagem ali ao museu para conhecer um pouquinho esse museu que foi colocado como exemplo aqui pela autora. E é lindo, muito lindo mesmo. Realmente o museu em si é uma obra de arte, é um monumento histórico, né? O museu foi criado em cima de um palácio. E aí a gente vai ver como é lindo, como é lindo. Mas esse museu, ele tem peças valiosíssimas. E essas peças, elas são guardadas com muita segurança. Só para você ter uma ideia, o chefe de segurança do museu, ele passa por um concurso. Ele passa por um concurso, além de ter sua vida toda, né, toda avaliada, ele passa por um concurso. E a função do chefe de segurança equivale à função de um dos diretores da instituição, né? O poder do chefe de segurança, a função de chefe de segurança é a função de um dos diretores da instituição. A diferença é que o chefe de segurança passa por um concurso. Não é colocado ali porque alguém se agradou, mas porque realmente aquela pessoa estava apta a guardar aquele bem tão valioso. Mas apesar de toda a segurança, esse museu, ele foi invadido, né? E ele foi roubado por um visitante que levou uma obra de arte embaixo do seu casaco. Como? Por que isso aconteceu? Foi uma pergunta assim que permeou durante um bom tempo, toda a humanidade, né? Todo mundo, essa pergunta correu. Como foi que esse visitante roubou essa tela? Por que ele fez algo tão grotesco ali no museu? Mas, voltando, agora já está prontinho, nós vamos ouvir a nossa irmã Meg, Matos, falando um pouquinho sobre andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Depois a gente retorna aqui, faz um apanhado da história do museu. Enquanto isso, observe que Deus prepare o seu coração, esteja atento à palavra que será explanada nesta noite. Pode soltar? Olá, MCM Jovem da Igreja Batista Sinai
temática muito relevante para a vida de vocês. E a temática diz: meu namorado não é evangélico. Qual o problema? E aí? Meu namorado não é evangélico. Qual o problema, Meg? Existe algum problema? Deus lhe dá o livre arbítrio. Então você pode até escolher namorar um jovem ou uma jovem não evangélico. Mas vamos ver o que diz a palavra de Deus, porque aparentemente não há problema. Mas veja a exortação da palavra, registrada em 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, vejam bem, você pode namorar? Pode, mas não convém. Não convém porque estará fora do centro da vontade de Deus. Pode namorar um não evangélico? Até pode, mas sua vida não será edificada. E certamente, se você está namorando, se você pensa em namorar uma pessoa não evangélica, certamente você arcará com algumas consequências. Vejamos pelo menos 3 nesse momento que estamos discutindo. A primeira consequência do namoro misto ou casamento misto é a desobediência à vontade de Deus. Por que desobediência, Meg? Porque está havendo um jugo desigual. Não se ponha em jugo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, de 14 a 18. Então, que comunhão existe entre luz e trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união entre crente e descrente? O evangélico ou não evangélico? E não evangélico? Que ligação pode ocorrer entre Deus e os ídolos? Então faz várias comparativas. Nos chama aqui para várias comparações para pensarmos, refletirmos. Então, essa é a primeira consequência. Você arcar em estar certo de que estará desobedecendo a Deus. E você colherá frutos que não serão prazerosos, não serão frutos que lhe trará edificação para a sua vida. Sua vida, você vai se sentir distanciado de Deus. Você não vai conseguir ter a mesma comunhão com Deus. Então, essa é a primeira consequência de um namoro misto. A segunda consequência é o perigo de você escolher o incrédulo e deixar Deus.
você, querido jovem, querida jovem. Muitas vezes, quando se está no afã do relacionamento, começou um relacionamento, né? Está gostando da pessoa, está amando, alguns apaixonados, outros amando. Então, às vezes as pessoas se afastam de Deus. Então, o amor a Deus precisa ser prioridade em sua vida. O seu amor a Deus precisa ser maior, mas muito maior do que o seu amor ao seu namorado. Do amor que você tem ao seu namorado ou namorada. Neste perigo ainda existe esse perigo de escolher o incrédulo e deixar Deus. E quando se diz aqui deixar Deus, não necessariamente deixar Deus, tirar Deus da sua vida, mas é deixar Deus à margem, é não dar prioridade, é não andar conforme a vontade dele. É claro que você continua conhecendo Deus, porque você já conheceu e conhece as verdades acerca de Deus. Ainda existe o perigo de você se afastar da família. Em muitos namoros, né, com julgo desigual, existe às vezes a falta de comunhão, né, de interação, de integração entre as famílias. E em muitos momentos você vai se sentir num dilema: estar com seu namorado e deixar de estar com a sua família, deixar de estar participando dos eventos familiares porque o seu namorado ou seu marido não quer ir e você precisa estar com ele. Eu conheci e conheço ainda, né, uma jovem, na época era bem jovem, que ela começou a namorar um rapaz e ele não era evangélico. Mas ele demonstrava amigo do evangelho, ele demonstrava, né, uma pessoa que gostava, como eles dizem, gostava dos crentes e frequentava até os cultos, frequentou muitas vezes, ia com ela aos cultos, e em um determinado momento ele até levantou a mão dizendo sim para Jesus. Não se sabe se verdadeiro ou falso, mas eles se casaram e começaram a ter problemas no casamento. Ela conheceu no casamento outra pessoa diferente. Essa pessoa que se disse até aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, começou a ter comportamentos totalmente fora do padrão de Deus, a ponto dela ter que se separar dele. Então, é importante você saber que existe esse perigo. O perigo de escolher o incrédulo e deixar Deus à margem. Deixar Deus fora do seu contexto nessa questão de relacionamento. Fora do namoro, fora do casamento. Deus não está ali no meio, entre você e ele, ou entre ele e você. E a terceira consequência é o esfriamento espiritual. Quando você tem um namorado que não é evangélico, ou uma namorada que não é evangélica, essa pessoa tem convívios em lugares diferentes, em ambientes sociais diferentes, às vezes até religiosos também diferentes. E você, às vezes, passa a frequentar esses ambientes para satisfazer a vontade dele, para ele não ficar só, para não deixar ele ou ela só. E acontece que você começa também a se afastar da sua comunhão com
já devem estar vivendo algumas crises, algumas dificuldades e que às vezes não assumem como sendo estar fora do contexto de Deus. Acho que são os problemas mesmo de relacionamentos. O ser humano precisa se relacionar com a pessoa, como pessoa, né? Na questão da pessoa, na questão da emoção e na questão espiritual, físico, emocional e espiritual. Então, tem que haver comunhão nas 3 esferas. Então, agora eu faço uma pergunta para vocês. O que fazer então, querido jovem, querida jovem que está me ouvindo? O que fazer então? Se eu posso lhe dar um conselho, eu digo para você: faça a escolha inteligente. Faça a escolha mais inteligente para a sua vida. Não se amolde ao padrão deste mundo, que tem padrões de namoros os mais variados possíveis. Tem casamentos também, os mais variados padrões que fogem totalmente dos princípios bíblicos. Relacionamentos que vão ter práticas totalmente fora do contexto da palavra de Deus. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. O que fazer então, querido jovem, querida jovem? Faça a escolha inteligente. Você pode estar preocupado de como esperar esse namoro, esse namorado ou essa namorada. Como esperar, Meg? Na minha igreja não tem nenhum jovem. No ambiente, no meio dos meus amigos, não tem nenhum jovem evangélico. Lá vai mais um recadinho da palavra de Deus. Salmo 37, de 4 a 5, diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu gosto ainda mais, essa aí é a versão Almeida Revista Corrigida, mas eu gosto da Nova Almeida Atualizada, que diz assim: agrade-se do Senhor. Olha só, agrade-se do Senhor. Agrade-se fazer a vontade de Deus. Agrade-se caminhar com Deus nos caminhos do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Todas as necessidades do seu coração, antes mesmo de você sentir. Deus já sabe dos seus sentimentos. Deus já sabe das suas necessidades, dos seus anseios, das suas necessidades como jovem, dos seus desejos como jovem. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. Confie. Feche os olhos e confie no Senhor. E o mais mesmo, Ele fará. Ouse experimentar, agradar-se do Senhor, para Ele satisfazer os seus desejos, os desejos do seu coração. Ouse entregar seu caminho totalmente em todas as áreas da sua vida ao Senhor. Confia nele, exercite a sua fé no Deus Todo-Poderoso, e certamente Ele fará o melhor para a sua vida. Deus quer o melhor para você, e Deus fará o melhor para você. Que os seus sonhos, queridos jovens, sejam os sonhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Tá aí, você
Você ouviu a nossa irmã Meg, né? Meg, gente, educação cristã da Convenção Batista Baiana e coordenadora, né? Líder de MR do estado da Bahia. Que bom, né? Que palavra abençoadora, e fica a reflexão para você. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Meg aí falou as implicações, né? Meg disse o porquê, qual o problema. Querido, minha querida, Deus te deu livre-arbítrio. Deus te deu o livre-arbítrio de escolha, mas nós arcamos com as consequências das nossas escolhas. E Meg elencou 3. Ela falou aqui sobre a perca de relacionamento para com Deus, o esfriamento espiritual, né? A perca da comunhão para com a família, porque muitas vezes há uma discussão na família e se prefere mais o namorado a própria família. Então tenha cuidado, tenha cuidado. Como nós falamos anteriormente, Meg aqui falou sobre as implicações, né? Ela elencou três fatores. Juliana Vigil já compara, né, a nossa vida ao Museu Louvre ali em Paris, que é o maior museu de arte do mundo e um monumento histórico, né, com 38 mil objetos da pré-história, 73 mil metros quadrados, segurança máxima. Entretanto, contudo, todavia, em 1998, com toda a segurança, o museu foi assaltado por um visitante que levou embaixo do seu casaco uma obra de arte, né? Ele cortou uma das telas do museu e que levou essa tela embaixo do casaco. E a pergunta foi uma pergunta mundial: como, por quê? Eu quero dizer para você que eu e você somos obra de arte. Deus foi o primeiro escultor do mundo. E Ele esculpiu a mim e a você com as próprias mãos. As próprias mãos. O nosso valor é inestimável, inigualável. Nós não temos preço. A Bíblia nos diz que Deus enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar, porque o nosso preço é preço de sangue. Foi o sangue do único filho de Deus derramado na cruz do Calvário por mim e por você, para nos darmos vida e vida em abundância, vida eterna. Então nós somos obra de arte, feita pelas mãos do próprio Deus. E a Bíblia nos diz em Zacarias 2:8, diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. E aí o salmista 17, no capítulo 17, né, versículo 8, diz assim: guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo das tuas sombras, debaixo das tuas asas. Então o salmista pede ao Senhor que nos guarde. A menina do olho, a nossa pupila, né, conhecida como a menina do olho, ela tem, feita pelo próprio Deus, uma proteção natural. Você vai observar que se algo for em direção à sua face, a primeira reação é fecharmos os olhos, protegermos os nossos olhos, porque eles são preciosos, eles são importantes. Nós somos importantes para Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Somos obra de arte. E a instituição mais relevante, mais valiosa dentro do projeto de Deus para a sociedade é a família. A família, queridos, é a célula máter da sociedade. A sociedade, ela é formada por famílias. Ela é constituída por famílias. É uma instituição, e a família é uma instituição formada por pessoas com individualidades e gêneros diferentes, mas com princípios comuns, que apontam para o todo e que apontam também para o caráter daquele que a projetou.
daquele que a constituiu. Então, o valor que você dá à sua vida é o elemento que definirá as suas ações em relação a ela. Como nós falamos, a nossa vida é preciosa. Somos obras de artes, escolhidas por Deus, esculpidas por Deus, criadas pelas próprias mãos do Deus Altíssimo. E ao valor que você dá à peça, ao valor que você dá à sua vida, é a forma como você vai definir as suas ações, é o que vai definir as ações que você irá fazer em relação às defesas da sua vida, em relação às decisões que você toma com a sua vida. Namorar é uma parte importante da constituição, da construção da família. Projeto de Deus, instituição formada por Deus. É quando se tem um vislumbre da segunda maior decisão, né? Da segunda maior e mais importante decisão das nossas vidas. A pessoa que irá estar com você, que irá viver com você e honrar a Deus ao seu lado. Então, a segunda maior decisão, a segunda decisão mais importante da sua vida é a escolha da pessoa que irá estar ao seu lado pelo resto da sua vida. A pessoa que estará ao seu lado para servir e honrar a Deus. Porque a segunda maior decisão das nossas vidas, porque a primeira decisão, a decisão mais importante da nossa vida é: quem será o Senhor da nossa vida? A primeira decisão, a decisão mais importante da sua vida é: quem é o Senhor? Quem será o Senhor da sua vida? Porque de acordo com o Senhor das suas vidas, as suas ações serão efetuadas. De acordo com aquele que governa, que comanda as suas decisões. Então, as suas ações, queridos, elas revelam, as nossas ações, elas revelam quem é o Senhor da nossa vida. A forma como agimos, como falamos, como andamos, como nos vestimos, como namoramos, elas irão expressar quem é o Senhor da minha vida. Então, se você conhece a Deus, se você optou por tê-lo como Senhor, por que você feriria um dos princípios da sua divindade? Por que desobedecer a Deus? Você viu ali que a primeira consequência é a desobediência. Você viu a irmã Meg falando. Primeira consequência que ela elencou, a desobediência a Deus. E nós vamos ver que desobedecer a Deus, às orientações dos seus pais, nós vamos ver que acaba em morte. Olha o exemplo que nós citamos de Sansão. Observe a história de Sansão, nazireu de Deus, separado de Deus, mas negociou seus princípios, negociou sua intimidade com Deus por amor a uma mulher. Então, namorar alguém que não entende o padrão de santidade estabelecido por Deus, fará você considerar a possibilidade de abalar o que deveria ser inegociável. Vai fazer você considerar a possibilidade, querida, de renunciar princípios que deveriam ser inegociáveis. E uma das questões que envolve, uma das consequências aqui que Juliana Vigil elenca é o seguinte: ela diz, olha, namoro, sexo não é prova de amor. Sexo não é prova de amor. Muito mais que o prazer físico imediato ou as convenções, o sexo ele foi projetado por Deus para expressar uma plenitude de uma relação, considerando que este testemunho seja público e que seja um compromisso, mediante um compromisso entre um homem e uma mulher. E aí nós vamos ver que 1 Coríntios 7:9 diz, olha, mas se vocês não podem conter, se casem-se. Paulo estava dizendo, é bom que o homem fique só, porque só ele vai servir a Deus com mais liberdade, vai adorar a Deus melhor. Mas se você não pode ficar só,
porque é natural ao homem o desejo de ter uma companheira, um companheiro. Então é melhor que vocês se casem, porque é melhor casar do que abrasar-se. E aí 1 Coríntios 7, no versículo 36, mais adiante no versículo 36, ele diz: olha, não pequem, casem-se. E aí em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz assim: o casamento ele deve ser honrado por todos. O leito conjugal ele deve ser considerado puro, pois Deus julgará os imorais e os impuros. Sexo não é prova de amor. E muitas vezes, assim como Dalila falou para Sansão: olha, o teu coração não está em mim, o teu coração não está em mim, porque Sansão, por diversas vezes, ele disse, quando ela perguntava: Sansão, qual o segredo, onde está a tua força? E aí Sansão ficava dando exemplos, N exemplos, e quando ela ia fazer, não acontecia, Sansão não perdia força, e ela dizia: seu coração não está em mim. Mas teve um momento que o coração de Sansão deixou de estar em Deus e foi completo a Dalila, e ela acabou ele acabou perdendo a comunhão que tinha com Deus. Ele perdeu a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Sexo não é prova de amor. Se o seu relacionamento é baseado em sexo, se o seu namoro só perdurará se você tiver uma relação sexual, então não existe amor. E você no futuro ficará frustrado. Por que frustrado? Porque a beleza física ela acaba. O desejo ele acaba. Mas a Bíblia nos diz que o amor ele é eterno. Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. O amor ele é eterno. O amor jamais acaba. E ele deve ser constituído por respeito. Se a pessoa que está ao seu lado não te respeita, se a pessoa que está ao seu lado não respeita os seus princípios, não respeita o seu temor a Deus, então essa pessoa não te ama. Aí a outra questão que a autora nos traz é: não namore por namorar. Pessoas não são cobaias. E o que mesmo que esta seja uma fase de escolha, é muito importante aplicar o princípio de ouro em qualquer relacionamento. Mateus 7:12 diz assim: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Faça com os outros o que você gostaria que os outros fizessem com você. Tratem os outros como você gostaria de ser tratado. Então não namore por namorar. Apesar de ser uma fase de escolhas, e eu já ouvi alguém dizer isso: então eu tenho que namorar bastante para saber se é bom. Como é que eu vou saber se aquela pessoa realmente é a ideal se eu não experimentei? Como é que eu vou saber se eu gosto de sorvete de chocolate se eu não experimentei os outros sabores? Então eu tenho que experimentar os outros sabores para saber do que eu gosto mais. Pessoas não são cobaias. Você é uma obra de arte esculpida pelas próprias mãos de Deus. Então valorize a sua vida, porque você tem um valor inigualável. E o mesmo valor que você tem, as pessoas, elas têm esse mesmo valor para Deus. Então, namorar, e aí muitas pessoas usam isso como desculpa, né? Namorar, queridos, não é ferramenta evangelística. Quando a gente fala aqui, diante da afirmação de que todos têm um valor importante para Deus, que todos têm um valor igual para Deus, então muitos usam isso para justificar que, mediante uma convivência de regras bem estabelecidas, um namoro com uma pessoa que não tem o mesmo padrão de fé e de prática pode ser uma estratégia para que essa pessoa mude suas convicções. Não é verdade. Porque apesar de nós termos o privilégio de sermos elementos de cooperação no plano de Deus para a salvação de vidas, eu e você não temos o poder de salvar. Quem salva é Deus, é o Espírito Santo de Deus. E apesar de termos o privilégio de sermos instrumentos de Deus, de sermos usados por Deus,
para a salvação de vidas, esse poder não cabe a mim e a você. Então o que acontece muitas vezes foi o que Meg disse aqui. Há um esfriamento espiritual. A maioria dos casos, 95, 99% dos namoros entre o evangélico e o não evangélico resultam em ou na perda da fé, né? Aonde a pessoa começa a se esfriar, a deixar de ir para a igreja, a ter comunhão com os irmãos, a comunhão com Deus, a comunhão em estar, o prazer de estar na casa do Senhor. E ela começa a se esfriar. Ou há um casamento, e no casamento também as consequências, porque essa pessoa, ao invés de estar sendo instrumento de Deus para levar a palavra de Deus, para transformar aquela vida, o que acontece na maioria dos casos é que a pessoa tem a sua vida transformada, completamente mudada, e os seus princípios renunciados. Então, ouça os conselhos dos seus pais. Deus te deu o livre-arbítrio, Deus te deu o livre-arbítrio, mas você arca com as consequências dele. Então ouça o conselho de seus pais. Namore com o propósito de casar e com uma pessoa que compartilhe os mesmos interesses, que tem os mesmos princípios que você. Você tem autonomia para decidir que valor atribuirá à sua vida. E de acordo com o valor que você atribui à sua vida, você tomará medidas para preservar o seu tesouro, que é a sua vida, que é a sua comunhão com Deus. Então nós falamos aqui do museu ali em Paris, né? Recheado de obras de artes, mais de 38 mil obras de artes, obras essas que de acordo com o valor, apesar do museu ter uma segurança máxima, cada obra ali colocada tem o seu valor estipulado e a segurança ela aumenta de acordo com o valor da peça. Assim também, nós somos obras de artes, esculpidas pela mão do próprio Deus. Somos a menina dos olhos de Deus. Mas o valor que você dá à sua vida, a essa obra de arte que é a sua vida, definirá as ações que você vai tomar de medidas para preservar a sua vida, para preservar o seu tesouro. O problema e a solução sempre serão determinados pelo Senhor da sua vida. As suas decisões, elas externarão quem é o Senhor da sua vida, quem comanda as suas ações, quem comanda as suas decisões. Então, queridos, meu querido, minha querida, não negocie seus princípios. Nenhum relacionamento humano, seja ele qual for, vale o seu relacionamento com Deus. Nenhum relacionamento humano vale a sua intimidade com Deus. Que o Espírito Santo de Deus guie todas as suas decisões, guie todas as suas ações. E eu quero dizer para você, muito obrigada mesmo. Obrigada ao pastor Jailton e família, a Nil Borges, a Kiko Moreira, a Julie, nossa vice-presidente de Mulher Jovem, a irmã Rejane, Marivone, Cláudia Santiago, Rosemilda, Ronaldo, Dona Glória, Reisiane, nossa vice-presidente de jovens, o presidente, Eliene ali em Itamaraty, Marluce, Andréia Cláudio, Andréia, minha irmã em São Paulo, Martins Deca, Margarida Lúcia, Dri Rocha, Neinha Cruz, Edu Ai Refrigeração, Luciene Alves, a irmã Janice Duque. Muito obrigada a você que está nos assistindo. Que Deus te abençoe, que te oriente em cada tomada de decisão. Que você, em nome de Jesus, tome cada decisão da sua vida pautada pelas diretrizes da palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, e o desejo do nosso coração
é que você compartilhe com outras pessoas, que esse estudo realmente venha edificar a sua vida, o seu lar, a sua família, e que você compartilhe com outras pessoas para que essa palavra também venha alcançar o maior número de pessoas possíveis, o maior coração possível. Deus te abençoe, o nosso muito obrigada. Continuemos orando, porque juntos nós somos mais fortes.